Terceirização de contratação. Como a gente citou na aula passada, você tem a opção também para auxiliar na contratação de funcionários. Você pode terceirizar esse processo, né? Isso principalmente para os funcionários mais próximos ali que vão fazer o core da empresa, né? Isso não se refere tanto a fornecedor ou terceirizados, né? A gente está falando aí mais dos funcionários da empresa, a gente tá falando de estagiários, engenheiros, técnicos, financeiro, comprador, enfim, a equipe ali da empresa, ali, o core, o núcleo da empresa. É muito interessante a terceirização da contratação. Por quê? O principal ponto é porque você vai estar passando por uma pessoa, por uma empresa especialista nesse assunto, né? Vai ser uma empresa que consegue ali abordar as nuances das características da pessoa, né? Consegue, através dos testes e através até de uma entrevista prévia, né? Averiguar a veracidade, a assertividade do teste, né? Então, essa empresa muitas vezes faz o teste, chama o candidato para uma entrevista e, através da entrevista, isso ajuda a alimentar o teste, né? Isso é um processo de retroalimentação. E você consegue essa análise com muito mais precisão, né? E a gente viu, né, os passos para você fazer uma boa contratação basicamente ver se o candidato tem os valores, as capacidades, as habilidades, perfil condizente com a necessidade da empresa e o encaixe na cultura da empresa. Então, é muito importante você estar passando todas essas características para a empresa que você venha contratar para fazer a contratação dos seus funcionários, deixar claro para essa empresa, né, quais são os valores da sua empresa, quais são as capacidades e habilidades que você está procurando nesse funcionário, qual que é o perfil da vaga ali, qual que são as características da vaga e qual que é a cultura da empresa, né? Então, num primeiro momento, isso acaba sendo um pouco mais trabalhoso, você tem que passar todas essas informações para uma empresa terceirizada, mas depois, com o tempo, vai ficando tudo cada vez mais rápido, cada vez mais fácil, né? E vale muito a pena. Vou falar um pouquinho aqui algumas situações, vou falar especificamente da situação da Bortoli Bianchetti, como é que a gente costuma fazer hoje. A gente solicita para essa empresa, a gente tem uma empresa terceirizada na Grande Florianópolis, a gente solicita para essa empresa qual o profissional que a gente está procurando, né? E a gente solicita para eles e também faz captação de currículos através das nossas redes sociais. Aí a gente faz um filtro do que a gente achou mais interessante, do que a gente recebe e manda para a empresa, né? Então a empresa vai ter os currículos que ela captou, né? Ela tem os modos dela, pode trabalhar como headhunter, pode ter contatos, ela pode ter já um banco de dados de potenciais colaboradores. Então, essa empresa terceirizada já tem um banco de dados e vai atrás de mais potenciais candidatos e a gente complementa os currículos que essa empresa possui com os currículos que a gente capta através das redes sociais, né? A empresa então faz as entrevistas e os testes psicológicos nos perfis melhor qualificados ali. Geralmente a gente faz uma conversa, né? A empresa passa para a gente os currículos que ela achou, a gente vai selecionar, meu sócio, a gente seleciona ali os que a gente acha mais interessante, a gente também mostra os que a gente acha mais interessante do que a gente captou, e a empresa então faz uma entrevista prévia e os testes psicológicos, né? E daí, dos que passaram nos testes psicológicos e na entrevista prévia, daí sim que a gente faz uma nova seleção. Então, vamos pegar um exemplo prático aqui. Digamos que a Bortoli Bianchetti fez lá o anúncio no Instagram dela, no Facebook dela, a gente captou ali 5 currículos. Não, digamos que a gente captou 50 currículos, mas a gente seleciona desses 50, 5 que a gente achou os mais bacanas. E a empresa terceirizada, vamos chamar aqui de empresa Z, a empresa Z capta mais ali 50 currículos, né, seja pelo banco de dados já existente, ou seja através de headhunter, seja através de anúncio, enfim, eles têm os procedimentos deles. Eles mandam pra gente, né, Léo e Darby Walsh, seguem 50 currículos aqui que a gente captou também. E desses 50 a gente vai lá e seleciona, digamos, 5. Então temos 5 da nossa seleção e 5 da seleção da empresa Z. Passamos para a empresa Z lá, esses 10 currículos. Esses 10 currículos, então eles vão fazer as entrevistas, vão fazer os testes e passar para a gente os resultados, né? Ó, Leonardo e Darby, desses 10 aqui, a gente super indica, baseado no teste aí na entrevista prévia, a gente super indica esses top 5 aqui. E a gente vai avaliar. Não, bacana, acho que faz sentido.
vamos chamar eles para conversar. Ou, eu acho que vamos chamar esses 3 aqui para conversar. Então a gente chama para conversar esses 3 candidatos e aí sim a gente toma a nossa decisão. Então vocês veem como isso economiza muito tempo. Então em vez de a gente ter que fazer, sei lá, 10 entrevistas, 20 entrevistas e ainda assim não ter certeza se a gente está sendo assertivo na nossa capacidade de avaliação do perfil psicológico, porque o perfil técnico a gente consegue, os engenheiros, quem está já na área, né, tanto nós como os engenheiros, ou enfim, profissionais de outros ramos, conseguem avaliar de uma certa forma bem o perfil técnico, né? Mas a gente acha super importante avaliar o perfil psicológico também. E a gente não é especialista nisso, né? Nem eu, nem meu sócio somos coaches ou somos psicólogos, enfim, a gente não tem especialidade para isso. Então, vocês veem como isso economiza tempo. Em vez de a gente ter que fazer 10, 20 entrevistas, a gente já parte de um banco de dados curado, né? Bem selecionado. E a gente vai fazer ali no máximo 3 entrevistas, talvez 4 se a gente ficar na dúvida. Enfim, é um negócio muito mais otimizado. Isso faz com que a gente economize tempo nosso, né? Isso é dinheiro, né? Ao longo do tempo, você vai tendo uma noção maior de quanto é o seu valor por hora, e esse valor por hora tende a subir, né? A sua empresa vai crescendo, e você vai ver como é importante a sua hora. Então, você conseguir economizar de 20 entrevistas para 3, digamos que cada entrevista vai meia hora, 1 hora, vamos jogar 1 hora, porque tem um preparo, você conversa, depois você senta e avalia aquele perfil, vai pelo menos 1 hora de avaliação para cada entrevista. Então você vai de 20 horas para, digamos, 3 horas, mais 1 hora para conversa com a empresa terceirizada. Então você vai de 20 horas para 4 horas, né? Quanto vale 16 horas do seu dia? Né? Quanto é que está valendo essa hora hoje? R$200, R$500, R$1.000? Enfim, então, conforme a sua empresa for crescendo, você vai precificando a sua hora de forma maior, até porque você não vai ter tanta hora assim no seu dia, então pode ser um processo que vale muito a pena. Talvez não seja possível isso no primeiro momento, com a empresa abrindo, os primeiros 2, 3 funcionários, mas mesmo assim, faça o teste psicológico do DISC, mas avalie, né, conforme a empresa for crescendo, de trazer a empresa terceirizada também para economizar seu tempo e ser mais assertivo. E isso também tem um outro fator interessante, que o candidato acaba sendo valorizado. Ele vê como um processo profissional, né, isso vai trazendo aquele gostinho assim, de desafio. Pô, passei por tantas etapas, conquistei minha vaga. Então isso tem um aspecto psicológico no candidato também, isso é bem interessante. E então, reforçando as informações que você vai ter que passar para a empresa terceirizada para fazer a entrevista e o teste. Visão, missão, valor da empresa, a cultura da empresa, o perfil dos profissionais da empresa, é importante passar isso também para eles, né? Com quem essa pessoa que você quer contratar, com quem ela vai estar trabalhando, porque daí ela consegue fazer um encaixe ali de perfis, né? Às vezes ela vai estar trabalhando com outros profissionais com um perfil mais comercial, ou um profissional mais introvertido, então talvez seja interessante para complementar aquela área, trazer um profissional mais extrovertido. Então é interessante para você passar para essa empresa terceirizada também qual que é o aspecto ali de funcionários naquela área, né? Com quem que essa pessoa que vai ser contratada vai estar lidando, para justamente trazer ali uma congruência, né? Uma complementação de perfis, se isso for o mais adequado, e também para ter um pouquinho mais de segurança que o relacionamento vai ser bem conduzido ali entre os funcionários, né? Então isso traz uma visão mais macro ali da empresa e da região específica em que ele vai estar trabalhando. O perfil do trabalho, né, especificamente o que aquele funcionário vai fazer, qual que é o perfil indicado para aquele cenário, para aquele serviço, né? Isso a empresa terceirizada vai conseguir traçar. Você tem que falar, o funcionário vai fazer compras, ele vai fazer cotação, vai eventualmente ter que fazer alguma negociação ou não, negociação sou eu que faço, enfim, passa todas as informações do que aquele funcionário vai ter que fazer. E qual que é a carreira prevista para aquele contratado? Eu pretendo contratar essa pessoa para fazer compras e nada mais durante 3 anos.
Então não pode ser um perfil que queira uma evolução rápida de carreira, ou um perfil que está procurando um cargo provisório e logo queira ir para um cargo gerencial. Entende? Passa todo o cenário para a empresa terceirizada, abre o jogo, seja o mais claro possível, para que você seja muito assertivo nessa contratação. Então, vamos do mais macro para o mais micro, né? Visão, missão e valores da empresa, cultura da empresa, o perfil dos profissionais daquela área, com quem que aquela pessoa que vai ser contratada vai estar lidando, o perfil daquele serviço, né? O que especificamente aquela pessoa vai fazer e por quanto tempo, né? Daí mais relacionado à carreira, qual que é a carreira esperada para aquela pessoa. Com esse funil de informações, você pode ter certeza que você vai ser muito mais assertivo na contratação de funcionários, você vai economizar tempo e você vai ter uma imagem muito positiva desse candidato ou dos candidatos que estiverem participando do processo, vai trazer a imagem de uma empresa profissional que realmente preza pela qualidade dos funcionários contratados. E com certeza ele vai entrar mais motivado, porque ele vai ter passado aí por testes de fogo e ele vai conseguir ser mais valorizado e vai dar mais valor para aquela vaga que ele conquistou, tá bom? Então, considere, né, assim que possível, assim que seu fluxo de caixa da empresa for viável, contratar uma empresa terceirizada para contratação de funcionários. Tá? Geralmente eles costumam cobrar aí um percentual do primeiro salário do funcionário, pode ser meio salário, um salário, enfim. Então, por exemplo, se você queira contratar um profissional que vai ganhar R$5.000 por mês, eles vão cobrar aí R$2.500 a R$5.000 para fazer todo esse trabalho de seleção. Tá? Estou falando valores de mercado aqui na região da Grande Florianópolis, talvez na sua cidade seja um pouco mais, um pouco menos, mas costuma ser, esse serviço costuma ser baseado no valor da contratação. Então, às vezes pode parecer que esse serviço é muito caro, algo fora do comum, mas pode ser algo possível para a sua empresa, talvez até nos primeiros meses de contratação. Tá? No caso de estagiários, aí pode ser um pouquinho mais caro, porque via de regra o estagiário, né, tem um valor menor mensal, então talvez eles considerem aí, sei lá, um salário e meio para fazer todo esse serviço de seleção e contratação, tá? Mas vale muito a pena, tá bom? Então, gente, terceirização de contratação, considere essa ideia, considere essa ação.